A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. Livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 1, fala assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Repetindo o versículo 6, nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Forte essa palavra, né? Profunda. Glória a Deus. Esse tema hoje, nós vamos falar sobre o espírito anticristo, né? Glória a Deus. Quanto mais se aproxima a volta de Jesus Cristo, mais ele tem intensificado as suas ações. Uma das ações diretas dele, glória a Deus, é essa ordem mundial, né? Que deseja acabar com a humanidade. Quer dizer, eles são o quê? Se não são humanos, né? Se eles querem acabar, diminuir a população do mundo, eles acham que eles vão até onde? Então é um pessoal alienado, usado pelo diabo, entendeu? Com ideologias destruidoras de morte, e são capazes de recorrer a todo tipo de caminho para assassinar pessoas, destruir pessoas, começando pela fome, né? Começando pela fome, sem falar as outras áreas que são terríveis, e isso nós podemos ver já presente nos governos socialistas e comunistas no mundo, que se endeusam, eles querem adoração para eles. Aí já é um sinal da presença do espírito anticristo, em que se manifestará, não quanto a igreja estiver aqui, porque a igreja aqui, o Espírito Santo na terra, com certeza impedirá a manifestação dele, porque a gente vê na Bíblia, quando Jesus esteve aqui para expulsá-lo, para derrotá-lo, né, Satanás e o seu reino, ele se manifestava, mas para sair das pessoas, tentando as pessoas, mas também para sair das pessoas, como ele tentou levar Jesus a errar na tentação no deserto, mas sem nenhum êxito. E Jesus o derrotou, como sempre derrota, na cruz, a favor da humanidade. Então, todas as vezes que ele se manifestou, foi detido pelo poder de Deus, pela autoridade em nome de Jesus. Então, ele nunca se manifestou como ele há de manifestar, segundo a Bíblia, com toda a eficácia de Satanás, o anticristo, né? Não só o espírito, mas ele humanamente em alguém que representa o império das trevas, dotado do poder de Satanás. E nós, como igreja,
estamos combatendo e sendo combatido por esse espírito, né? Nós vemos que Satanás tem colocado suas ideologias em muitos lugares. Já existem instituições que se dizem religiosas que estão se unindo, chamado ecumenismo, se unindo todos com credos diferentes, dizendo que é para, aleluia, pacificação, quando eles são a favor do aborto, são a favor da ideologia de gênero, e sem falar em outras coisas, porque muitos deles também são pessoas que têm histórico violento, entendeu? Contra o cristianismo, muitos que estão reunidos nessa união entre eles. E a igreja de Cristo está fora, ela não está ligada a isso, ela está fora. A Bíblia diz, o conselho bíblico é: sai de Babilônia, povo de Deus. Então vamos lá. Aleluia. Essa passagem fala sobre o falso profeta, né? Porque hoje em dia virou brincadeira as pessoas chamar quem Deus usa para curar e libertar, como eu já falei, de falso profeta. E eu vejo que ele não tem conhecimento bíblico. E toda pessoa que lê a Bíblia e conhece a Bíblia, teme a Deus, não vai chamar o servo de Deus de falso profeta e nem de anticristo. Falso profeta, ele tem que vir no nome dele. Ele tem que vir no nome dele. E ele tem que falar pelo espírito do anticristo. Ele tem que ser a favor de ideologias destruidoras e tem que trabalhar em favor do reino das trevas para destruir o reino de Deus, ou tentar destruir, porque destruir nunca irão. Então, nós somos sinais, né, nas faculdades, os ensinamentos, destruindo, desconstruindo família, pessoas, como eu já citei aqui, que se dizem cristãs. Como eu tinha uma pessoa mesmo, estou dando um exemplo, porque foi um mau exemplo para mim essa pessoa. No começo era um bom exemplo. Eu tive essa pessoa na minha rede social há muito tempo. Essa pessoa, ela dizia que era uma teóloga, professora de teologia. Não vou citar o nome, não convém. Mas ela fazia o quê? O que essa mulher fazia? Ela, todo dia no meu direct, botava que Jesus salva. Cada dia era uma mensagem bíblica. Até aí tudo bem, ela estava pregando a palavra de Deus, nada contra. Mas um dia, eu fui mandar só uma fotinha do presidente Bolsonaro para ela. Mandei, botando assim as mãos para cima, uma coisa dessa, dando um amém pelo que ela falou. Essa mulher me bloqueou e excluiu. Então eu vi que o espírito que ela estava dando lugar, mesmo usando a palavra de Deus, não era um espírito bom. Porque se fosse, ela não agiria assim com o ser humano. Se for ver o histórico do presidente Bolsonaro, não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa que é uma pessoa do bem, que sempre lutou pela família. Só é odiado pelo sistema porque é contra a corrupção. Diferente de muitos que abraçam ladrões e querem colocar no púlpito ladrões. Pessoas que são a favor do socialismo, do terrorismo, que roubam, que destrói instituições e família. E pessoas botam nos púlpitos. E isso eu chamo de atitude de falso profeta. Porque se eu conheço a palavra de Deus, se eu conheço o evangelho, eu dou ouvido à doutrina da palavra e pratico a palavra de Deus. Então, eles odiavam os apóstolos, esse sistema odiava os apóstolos e continua odiando todos que pregam piamente a palavra de Deus. Então, você pregar que não existe mais, isso eles dentro da religiosidade. Você pregar que não existe mais batismo no Espírito Santo, que você recebe o batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo no ato do batismo nas águas, que é antibíblico. Porque nem sempre Jesus vai batizar alguém no Espírito Santo quando desce as águas. Já aconteceu muitas pessoas, mas o batismo no Espírito Santo, o sinal do batismo no Espírito Santo é falar em outras línguas. Atos 2, 1 Coríntios 14. Amém? Então,
Glória a Deus. O anticristo, ele conhece dons, ele manifesta dons, mas dons das trevas. Ele usa dons. Quer dizer, uma pessoa que não vigia, que se diz que é cristã, que a brecha é essa para o diabo entrar, o espírito do anticristo, que se diz que é cristã e usa as redes sociais para ensinar falsa doutrina, como muitos que eu vejo aí, eles se cansam de estudar. Você vai olhar o currículo dele, tem não sei quantas faculdades, mas quando abre a boca só sai lama, só sai heresia, só sai fermento. E Jesus foi bem claro, aleluia, que um pouco de fermento, ele veda toda a massa. Então, no Evangelho, no corpo de Cristo, o fermento não é permitido. Eu falo fermento, há um ensinamento falso. Ele tem que ser banido. Então, todos que pregam piamente a palavra são rejeitados, são odiados, porque eles são contra aquilo que Deus é contra. Eles são contra a tudo que a palavra de Deus é contra. Esses cristãos legítimos, genuínos, são odiados e não são bem recebidos por aqueles que não temem a Deus. E você conhece, é pelas obras dele, pelos frutos que você conhece a árvore. E aqui está falando sobre isso, ó, que nós já conhecemos ele no versículo final, nessa passagem. Nós já conhecemos ele, porque nós já vencemos em nome de Jesus, porque conhecemos. Mas muitos se deixam enganar, entendeu? Muitos que se dizem pastores, estão aí na mídia, e muita gente segue também se perdendo como ele, porque se eles não se arrependerem, não poderão ser salvos. Então, o espírito do anticristo, ele traz doutrinas, ele opera em várias áreas na sociedade para enganar as pessoas. E lidando com o cristianismo, eles tentam imitar o cristianismo. E eles trazem o falso ensinamento, porque no ensinamento falso deles, eles rejeitam a Cristo. Não cabe Jesus, entendeu? E todo o ensinamento do anticristo é contra os dons do Espírito de Deus, é contra o batismo do Espírito Santo, é contra o esclarecimento da igreja. Toda pessoa que, quando houve uma pregação genuína de um ministério e não é receptível, ele não está em um bom espírito. Ele está na carne primeiro, e depois no espírito satânico. Por quê? Porque é assim que se conhece quem está no espírito de Deus, observando segundo o que o apóstolo diz: quem é de Deus nos ouve. Pedro, Paulo, glória a Deus, João, tinham certeza de que eles pregavam o evangelho de Jesus genuíno, porque eles tinham andado com Jesus, eles conviveram com Jesus. Então eles trazem essa doutrina genuína. E quem convive hoje com Jesus em espírito, quem tem comunhão com Jesus em espírito, ensina a doutrina verdadeira. Não tem inveja. Não tem inveja. E você pode olhar que hoje em dia é assim. É um espírito faccioso que age no meio das igrejas que não deveria. Você grava um conteúdo, aí você vê, você tem muitos cristãos em volta de você, mas você vê poucos olharem que você postou o seu conteúdo. Não escutam até o final. Eles muitas vezes só visualizam, muitas vezes visualizam por visualizar. Por quê? Porque só interessa a eles o que interessa. Então esse tipo de doutrina que faz separação, que causa inveja quando um cristão posta algo, que faz dissensão com os irmãos, esse tipo de espírito é o espírito do anticristo. E a igreja tem que se esvaziar da excepção, de não fazer excepção, tem que se esvaziar de fazer. Você não pode fazer excepção. Separação com as pessoas, ódio, inveja, orgulho. Eu tenho muita gente em volta que já me deu vontade de me afastar de minhas redes sociais, que se dizem cristãos. Mas sabe o que é que eu faço? Eu deixo eles lá para ver se eles se arrependem. Se eles se arrependem de profetizar contra o reino de Deus, contra a fé genuína cristã.
Então a gente tem que ter cuidado com essas pessoas. A gente conhece as pessoas não é pelo que falam delas, mas pelo que a gente, aleluia, absorve dela quando ela passa algo pra gente. Alabashui, mikandaraias, teimanageasumi, renderabas. Porque quem tem o Espírito Santo, glória a Deus, fala em nome dele, vive ele e ensina ele. Não só fala e na hora de semear, semeia sementes malignas ou o joio, o fermento, entendeu? Então eu já vi muitos líderes, aí não vou citar nome, não tem a ver com os ministérios avivalistas, não tem a ver com os ministérios pentecostais que Deus usa muito e renova o povo, não. Tem a ver com pessoas que tentam atrapalhar essas igrejas pentecostais de fluírem, a obra de Deus fluir em toda a terra. Tem a ver com pessoas que ficam individualmente criando grupo nas redes sociais ou onde for, contra Cristo. Eles são contra congregar, eles são contra o Evangelho. Fala de Deus de boca para fora, mas o Senhor vai os rejeitar. O Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Certo? Sabe por quê? Por causa dos ensinamentos falsos, falsa teologia que fala de Deus, mas na verdade o Deus que eles pregam é com letra minúscula, porque se fosse o Deus verdadeiro não ensinava tanta aberração e levando tanta gente para se perder, porque ele diz: eu sou um teólogo. Olha a atitude deles, são contra os dons, são contra o dízimo, são contra tudo que Deus estabeleceu para fortalecer a igreja, principalmente o batismo no Espírito Santo, principalmente os dons do Espírito, que está em 1 Coríntios 12, principalmente o dom da profecia, que está em 1 Coríntios 14, aleluia, glória a Deus. Então, ficai atentos, ligado, porque o Espírito de Jesus, sabe qual é o Espírito que testifica de Jesus? O Espírito de profecia. Vale Apocalipse? Glória a Deus. Então Deus é imutável, Deus não pode sofrer a variação, Deus não pode manifestar dons em um tempo e no outro não. Interprete direito a Bíblia. Se você não tem capacidade de interpretar ou aprendeu de alguém que interpretou errado, se desfaça, se esvazie, porque permita-se uma cura interior na sua vida, uma cura de alma, limpar, o sangue de Jesus te purificar, para que você saia desses falsos ensinamentos, porque o espírito do anticristo, aqui em 1 João, na epístola, capítulo 4, os falsos profetas, não é quem faz milagre no nome de Jesus, é quem pode até tentar fazer milagre no seu próprio nome, porque, aleluia, no Egito, Satanás tentou imitar os sinais que o Senhor fazia através de Moisés, mas o Senhor desmascarou, entendeu? Então, é diferente, porque ninguém que fala em nome de Jesus e teme a Ele é contra Ele, ao contrário do que ensinam. Ficai bem atento aos ensinamentos, porque nenhuma árvore que produz bons frutos dá frutos maus, e nenhuma árvore que é má vai dar fruto bom. Cuidado, amém? Satanás se transfigura em anjo de luz, e é a palavra que revela, aleluia, o caráter de quem é a pessoa. O caráter da pregação, através da palavra, é aprovada ou reprovada. É a palavra quem vai dizer se a pessoa está pregando no Espírito de Deus ou no Espírito do homem ou do anticristo. Que Deus nos abençoe e guarde. Que venhamos temer a Deus e vigiar. Shalom, Adonai.